Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Hoje vamos conversar sobre a relação entre a saúde dos animais e a nossa. O tema do Diálogos de hoje é zoonoses. Quem fala para a gente sobre esse assunto é o professor Hélio Langoni, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Unesp de Botucatu. Professor, obrigada por sua presença. Olá, Larissa. Eu é que agradeço pelo convite. As zoonoses são doenças comuns, compartilhadas entre animais e humanos. Algumas delas estão sob controle, como a raiva. Outras ainda são endêmicas, como a leishmaniose, em algumas regiões aqui do estado de São Paulo. Professor, vamos então começar falando sobre a raiva. Ela está sob controle, mas ela ainda preocupa? Sim, a raiva foi um problema muito sério, principalmente na década de 70, primeiros anos da década de 80, e com a obrigatoriedade pelo Ministério da Agricultura da vacinação em massa, de programas de vacinação dentro de um programa maior de controle da raiva, nós conseguimos bastante êxito pelo envolvimento das prefeituras, na medida em que o programa era dirigido a prefeituras e que elas, então, fossem obrigadas, a partir de 73, a ter o programa anual de vacinação de rábica canina e felina. Isto posto, nós tivemos, assim, uma diminuição muito grande na ocorrência de casos de raiva canina e felina. Claro que no estado de São Paulo a gente atingiu, em estados do sul também, o maior êxito mais rapidamente, e a raiva continua sendo ainda um problema na região norte, na região nordeste. Evidentemente, hoje, este quadro é totalmente diferente. Quando a gente pensa em raiva canina e felina, ocorre ainda em alguns municípios do norte e do nordeste, mas sob uma forma já controlada. Mas teve algum caso recente aqui no estado, professor? No estado de São Paulo, nós tivemos assim algum problema com relação à vacinação que vinha sendo realizada anualmente e isto manteve o status, manteve a situação de controle da raiva no estado de São Paulo. Nós tivemos agora, por conta da paralisação, por conta da interrupção deste programa de vacinação, por problemas ocorridos há 2 anos com uma vacina que foi utilizada e que dificultou a sua manutenção por conta que um grande número de animais apresentaram reação vacinal e essa vacinação então foi paralisada no ano de 2010. Estudos foram feitos para a conclusão do que estaria acontecendo com aquela vacina e, dependendo da situação epidemiológica, ou seja, dos fatores de risco daquele município ou daquela região, houve a liberação pela Secretaria de Estado da Saúde, que coordena atividades do Programa de Controle de Raiva no Estado de São Paulo, e pelo Ministério da Saúde com relação aos demais estados do país. Houve então a liberação de vacina de acordo com a necessidade ou de acordo com a situação epidemiológica de cada município. Professor, mas mesmo com essa interrupção, por conta desse problema com uma vacina em específico, né, com uma marca em específico, nas clínicas particulares foi possível vacinar os animais, se a pessoa pagasse? Sem sombra de dúvida, nas clínicas particulares há vacinas disponíveis, vacinas de excelente qualidade, vacinas mais modernas, produzidas em cultura celular, cuja resposta imune para o animal é muito melhor, é mais rápida e mais efetiva, né? Entretanto, nem todo mundo leva o seu cão às clínicas, porque eles têm um custo para realizar a vacinação. Desta forma, então, as campanhas são extremamente importantes. É claro que dentro de um programa de controle de qualquer zoonose, nós estamos falando de uma zoonose que é a mais temida. Porque ela é letal? Porque ela é 100% letal, praticamente. Ela mata? Ela mata o indivíduo, ela mata os animais. Então, desta forma, a população, as pessoas, elas têm este conceito e elas sabem da importância da vacinação. Então, a vacinação é a única forma de evitar a doença? A vacinação é a melhor maneira de você evitar o problema. Por quê? A vacina, o vírus da raiva, apesar de todo este temor, ele apresenta no animal, sob a forma de antígeno, né? Ele elicia, ou seja, ele estimula
uma produção de anticorpos satisfatória, então ele protege o animal. Então, Mas quem passa para o cachorro e para o gato é o morcego. Na realidade, no ciclo epidemiológico da raiva, nós temos a participação de morcegos, principalmente morcegos hematófagos, que são os morcegos sugadores de sangue, né? Então, na zona rural, ele é extremamente importante na transmissão da raiva para os herbívoros, ou seja, bovinos, para os equinos, né? Para os ovinos, porque ele vem sugar o sangue do animal normalmente à noite. E ele pode manter o vírus sem, entretanto, desenvolver a doença. Ele desenvolverá também a doença. Então, a partir do momento que ele está sugando o sangue, que nós denominamos de repasto sanguíneo, né, ele inocula o vírus, porque ele também elimina o vírus pela saliva. Então, o bovino vai desenvolver a doença, o boi, a vaca, o cavalo, desde que tenha ocorrido a inoculação do vírus. Da mesma forma, na zona urbana agora, nos municípios, o morcego também poderia estar transmitindo. Se eu tiver um morcego hematófago num domicílio, ele poderá vir sugar o sangue também do animal. Ou também do homem, como ocorreu um grande surto em 2004, 2005, no Pará e no Maranhão, porque as pessoas moram praticamente na mata, onde tem abrigos de morcego. E o morcego vem, então, sugar o sangue à noite dessas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes não há mais animais devido a problemas ecológicos, desequilíbrio ecológico. Os animais também, esses animais transmissores de zoonoses, aí no caso específico o morcego, também eles vêm em busca de alimento e aí então chegam até o domicílio. Tá? Então o morcego é muito importante nesse ciclo. E na zona urbana, na década de 70, o que ocorria muito era a transmissão cão a cão. Por quê? Pela briga, disputa por cadelas, principalmente em momentos de cio, né? E aí há um ciclo de manutenção, cão-cão, ou gato-gato, ou cão-gato, e aí chegava até o homem. Certo. O que hoje a gente já não vê mais acontecer por conta do controle da raiva urbana nos municípios. Com a vacinação. Com a vacinação, evidentemente. E é claro que tem outras medidas de controle que depois nós poderemos falar com relação à guarda responsável. Tá ótimo. O Diálogos faz uma pausa e volta para falar de leishmaniose. Fique aí com a gente. Estamos de volta para continuar nossa conversa sobre zoonoses. Recebemos o professor Hélio Langoni, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. A leishmaniose é uma das zoonoses que mais preocupa pelo número de vítimas que faz. Em Bauru, só no último ano foram 37 casos da doença, com 3 mortes. Entre as formas de combate à doença, uma delas é a eutanásia de cães contaminados. Professor, explica pra gente, então, qual é o ciclo dessa doença e por que ela passa pelo cachorro? Bem, a leishmaniose, você colocou muito bem, é uma zoonose extremamente importante hoje. Vale a pena falar que ela era uma doença lá da zona rural também, onde ocorria assim, muito frequentemente, com maior frequência, então, no norte e no nordeste do país. E essa doença, que era mais da zona rural, ela foi sendo urbanizada e hoje ela está nos grandes centros urbanos, como grandes metrópoles, Belo Horizonte, e aqui um exemplo na nossa região, em Bauru, que é uma grande cidade, né? Que é uma cidade assim, bastante grande. A leishmaniose, ela tem, então, é um problema muito sério de saúde pública, eu diria. Por quê? Porque nós temos fatores importantes. Nós temos o meio ambiente, que mantém condições para o vetor transmissor, que é um flebotomínio, que é um mosquitinho, tá certo? Mosquito palha, que a gente fala comumente. Mosquito palha, birigui, de acordo com a região, pelas características dele, tá? Este mosquito, então, ele tendo condições, o meio ambiente oferecendo condições, ele vai proliferar. E é diferente do mosquito da dengue, tá certo? Do vetor que é o caso que causa a dengue no homem. No caso da leishmaniose, ele precisa do quê? De umidade e matéria orgânica. E isto nós temos porque nós somos um país tropical. Uma vez que eu tenha condições de ter o vetor, tá certo? Que é este flebotomínio, que nós denominamos de Lutziomia longipalpis, tá? O que vai acontecer? Eu tenho também reservatórios vários
onde este flebotomínio, onde este vetor faz o repasto sanguíneo. Ele precisa de sangue, principalmente as fêmeas, que são hematófagas. Se eu tenho um cão positivo, tá certo? E eu tenho o vetor, quando o vetor vem sugar o sangue do animal, o que vai acontecer? Ele vai aspirar, então, formas infectantes, ou seja, formas infecciosas, que vão passar para o seu tubo digestivo, e no seu tubo digestivo, então, tubo digestório, trato digestório, ele vai no próximo animal ou no homem, ele vai, quando faz o repasto sanguíneo, ele vai inocular essa forma infectante. E essa forma infectante, então, vai se desenvolver no organismo de outros animais, tá certo? De outros cães ou outras espécies animais, como o próprio gato que nós temos visto hoje, que também faz parte do ciclo epidemiológico da leishmaniose visceral, na sua forma visceral, que a gente chama leishmaniose visceral canina, que é o que está acontecendo aqui no município de Bauru, tá certo? E, por outro lado, eu tenho outras espécies animais que são reservatórios. Então, veja, a dificuldade que nós temos dentro deste ciclo epidemiológico de transmissão da leishmaniose visceral canina, tá certo? Porque eu tenho fatores do meio ambiente que contribuem para a manutenção do flebotomínio, que é o vetor, e as outras espécies animais. E o homem convivendo também neste ecossistema, ou seja, a doença podendo chegar até ele. E como você falou, em Bauru ocorreram... É um problema muito sério. É um problema sério, tá certo? Então, várias medidas para o seu controle devem ser preconizadas e utilizadas. E uma dessas medidas que gera tanta polêmica é o sacrifício, a eutanásia dos cães contaminados. Professor, há uma recomendação para que isso seja feito? Sim, há uma portaria interministerial, ou seja, envolvendo o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, que regulamenta, tá certo, a eutanásia ou o sacrifício de cães com diagnóstico positivo. Na realidade, isso é muito discutível, porque nós percebemos que o que aconteceu no início, quando a leishmaniose foi introduzida em 1998, e ela foi diagnosticada pela primeira vez pela professora Maria Cecília Rui Luvisotto, que é da Faculdade de Veterinária de Araçatuba. Então, vindo provavelmente do Mato Grosso, atingindo o leito da rodovia Marechal Rondon, este, na realidade, é o que a gente chama, vamos dizer assim, o leito da transmissão, tá certo, da leishmaniose no estado de São Paulo, porque ela veio vindo, diagnosticada em 98, então a sua introdução inicial em Araçatuba, em outros municípios da região, e aí em Bauru. Por que não se pode tratar o cachorro, professor? Veja bem, o tratamento é algo muito discutível. O Ministério, de acordo com essa portaria que eu comentei anteriormente, ele proíbe o tratamento de cães com drogas, com medicamentos, não drogas, com medicamentos de uso humano. Esses medicamentos disponíveis, que já são em número limitado, eles devem ser reservados, deixados para o tratamento humano, para que evitemos no futuro formas de desenvolvimento de resistência da leishmania, que é o agente que causa a doença tanto no homem quanto nos animais. O tratamento do homem, do ser humano, deve ser recomendado imediatamente após o diagnóstico realizado pelo médico. Tá? Então, este medicamento, inclusive, ele é distribuído pela rede da saúde, é um medicamento que os hospitais têm para fornecer, não é um medicamento que está disponível hoje em farmácias, tá certo? E ele deve ser iniciado imediatamente, porque o prognóstico, ou seja, as chances de cura para o paciente humano, elas estão diretamente relacionadas com a evolução da doença e com a instituição do tratamento. Tem que descobrir rápido, exatamente. Né? A lei não proíba que se utilizem protocolos experimentais, tá certo, para o tratamento da leishmaniose visceral canina. Há colegas que usam o tratamento. Entretanto, isto deve ser muito bem conduzido, muito bem. Tem que haver um protocolo já estabelecido e que mostre que houve sucesso no tratamento. Mas tem remédio próprio para cachorro, mas não no Brasil, não à venda no Brasil, né? Há protocolos de tratamento que são realizados no Mediterrâneo, na região da Itália, na região da Espanha, onde a leishmaniose também ocorre. Entretanto, são países já desenvolvidos com uma situação um pouco diferente da nossa. O grande problema é a utilização, é normatizar alguma coisa numa situação de um país de desenvolvimento como o nosso. Então, o nível socioeconômico,
E o nível cultural ele é extremamente importante. E nós temos que ter o cuidado, porque comprovadamente há uma melhora aparente do animal tratado, e algumas clínicas estão realizando e alegam que o animal realmente apresenta uma melhora. E ele apresenta realmente essa melhora. Entretanto, não ocorre a cura do micro-organismo. Nós não temos a eliminação do micro-organismo de uma forma total. Ele continua transmitindo. Ele continua sendo considerado como uma fonte de infecção, ou seja, podendo transmitir a doença para o animal, para o homem ou para outros animais. É claro que com uma carga parasitária menor, mas ainda há o fator de risco. Se ainda há o fator de risco, do ponto de vista de saúde pública, nós devemos, então, enquanto autoridades sanitárias, devemos salvaguardar a vida humana. E nós colocamos muito claramente este risco. Portanto, se for haver a instituição de um tratamento, tá certo? Ele deve ter uma conscientização do proprietário dos riscos que este animal está oferecendo para ele e para a sociedade, tá certo? E também o profissional deve discutir muito bem com relação a estes riscos, porque é um problema muito sério de saúde pública. Não é uma doença como uma gripe, tá certo? Que nós instituímos um tratamento, curou, não curou, e aí não há um problema para outras pessoas. Com relação à leishmaniose visceral canina, deve ser muito claro e o profissional deve ser muito ético para expor ao proprietário os riscos. Que ocorrem. A gente vai falar sobre os cuidados que o proprietário pode ter para que seu cachorro não seja contaminado pela doença no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Voltamos e o assunto do Diálogos de hoje são as doenças que atingem homens e animais. Quem fala com a gente é o professor Hélio Langoni, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. Professor, falávamos então sobre leishmaniose e que cuidados os proprietários devem ter com seu animal para que ele não seja contaminado pelo mosquito. Bem, a densidade do flebotomínio do transmissor ela é sempre maior no final da tarde, no final do dia, tá? Então, isso é uma medida que poderia melhorar. Só que na prática é extremamente difícil dizer segure o seu cão dentro do domicílio no final da tarde ou à noitinha. Acaba sendo complicado. Frente a qualquer alteração, problemas de pele que o animal apresente e que não tenham melhora, um aumento exagerado de unhas, a perda do apetite, o emagrecimento, lesões de pele, queda de pelo, formação de crostas na pele do animal, isso são sinais que devem chamar a atenção e o animal deve ser levado ao médico veterinário, né? Eu acho que isso é importante. Havendo suspeita, vai se coletar o sangue, vai se fazer o exame. Para se fechar o diagnóstico, a gente sugere muitas vezes, para que tenhamos certeza do destino que esse animal deve se tomar com relação ao animal, se vai mandar encaminhar para a eutanásia, né? Eu acho que é importante elaborar bem o diagnóstico, repetir o teste, talvez novos testes mais confirmatórios que apresentam uma maior sensibilidade para que a gente tenha certeza daquele diagnóstico, né? Não é simplesmente deu uma sorologia positiva, o animal tem algum anticorpo contra o agente, encaminhar esse animal para a eutanásia. E tem um animal que tem a vacina, e o animal que toma a vacina vai dar positivo? Tem essa questão, na realidade, hoje nós estamos trabalhando com vacinas que impedem este fato, né? E existem testes também sorológicos que conseguem diferenciar a resposta do animal frente à doença e frente à vacina. Então, eu acho que nós já caminhamos, isso já é uma grande evolução do ponto de vista de melhorar o diagnóstico sorológico, né? Mas a vacina em si é segura? A vacina, nós admitimos que ela esteja protegendo aí ao redor de 80%, 85%. É uma ferramenta, algo que está disponível, é algo que foi estudado e eu acredito que a vacinação ela é importante. Entretanto, felizmente é caro, né? Felizmente é cara, ela não há, dentro de um programa, essa vacina ela deve ser estabelecida como uma vacina ética,
onde os médicos veterinários eles são cadastrados frente a um programa de vacinação. Deve haver um controle previamente à utilização da vacina. O número de doses não é simplesmente uma dose, são 3 doses. E é uma vacina relativamente cara, então não dá para ser adotada como uma campanha de saúde pública. Outras medidas podem ser realizadas. Se há o flebotomínio, o vetor no município, né, a utilização de repelentes, há uma coleira com repelente que impede com que o flebotomínio venha fazer o repasse sanguíneo no animal. Isso já é uma medida de controle. Há municípios que realizaram campanhas cedendo para a população, foi uma atitude muito importante realizada em Campo Grande, que eles controlaram, tá certo, com a disponibilização de vacinas de coleiras com repelentes para utilização nos animais. Mostrou que no local, nas regiões onde se utilizou a coleira, houve uma diminuição da frequência de casos novos da leishmaniose visceral canina, então, nos animais. Então, acaba sendo uma outra medida importante, talvez um pouco cara como um programa de saúde pública, mas que seria uma outra possibilidade. É muito importante a conscientização do proprietário dos riscos da leishmaniose para o homem, da ocorrência da doença, e também passa por uma coisa do meio ambiente. Evitar o lixo, evitar o acúmulo de matéria orgânica. E nós assistimos no nosso dia a dia grandes absurdos com relação ao destino inadequado do próprio lixo doméstico. Quer dizer, só eliminar o cachorro não vai adiantar. Não vai resolver. Isso já mostrou para nós, a experiência mostra que é muito triste você ter o Centro de Controle de Zoonose capturando animais ou vendo os animais positivos e mandando para a eutanásia, encaminhando para a eutanásia. Nós já realizamos estudos aqui em cães do CCZ de Bauru, que vêm para a eutanásia, coletando material para estudos, e a gente vê que realmente a ocorrência é muito alta, e eu acho que é uma atitude que passa pela saúde pública e pelas autoridades de saúde, mas também que a população deve assumir esses riscos e deve trabalhar com relação a se evitar a presença do flebotomínio. Ou seja, lixo no lugar do lixo, reciclagem do lixo, não colocar entulhos em praças públicas ou na beira das estradas. E a gente vê que a população esquece e está acabando com o próprio meio em que ela vive, e hoje ambiência e meio ambiente é tudo na discussão com relação à doença, porque nós precisamos também da saúde do meio ambiente. Saúde significa equilíbrio, e o meio ambiente passa por esse equilíbrio. Professor, muito obrigada por suas contribuições. Poderíamos falar de outras zoonoses que atingem as áreas urbanas, mas o senhor pode retornar aqui para falar mais com a gente. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade que a nossa Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu tem de vir colocar parte do trabalho que é desenvolvido na nossa faculdade. Muito obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Perdeu algum trecho? Quer rever este programa? Acesse nosso site. Lá você encontra esta e outras edições. Até mais!